Você gosta de suspense? Eu só gosto em filmes e em livros. Na vida, não. De vez em quando nós enfrentamos alguns suspenses na vida. Eu acho que a vida é até cheia de suspense. Mas um que eu me lembro bem, estava eu e um colega para tomarmos um avião. E ele já chegou um pouco tarde para a gente pegar o mesmo carro. No meio do caminho ele lembrou que tinha esquecido alguma coisa, nós precisamos voltar, isso foi lá em São Paulo. Você imagina o trânsito, e aquela viagem até chegar no aeroporto foi um verdadeiro suspense. Será que fomos os dois últimos a embarcar, né? Quando nós embarcamos, encerrou o embarque daquele voo. Foi um suspense que terminou bem, mas ainda hoje, quando eu lembro desse suspense, o coração acelera um pouco. Agora, em filmes e livros, aí eu gosto de suspense. Recentemente assisti um filme que é baseado numa história verídica, Lion, Uma Jornada para Casa, um filme fantástico. Se você... não entendo muito de cinema, né? Mas eu gostei muito desse filme. Conta a história de um menino chamado Sarum, que aos 5 anos de idade ele se perdeu de seu irmão. Seu irmão o levou para trabalhar à noite, só que Sarum, com sono, não conseguiu trabalhar. O seu irmão o colocou num banco e disse: não saia daí, fique dormindo, não saia daí até eu voltar. E o irmão foi trabalhar. Sarum acordou, não viu o irmão, entrou num trem que estava parado e dormiu no trem. Quando ele acordou, o trem já estava em movimento. Sarum foi parar mais de 1000 quilômetros distante de onde ele estava. Esse filme se passa na Índia, a história também. Parou na cidade de Calcutá, cidade muito populosa, e conta-se que só de crianças abandonadas tem mais de 80 mil. Com 5 anos, é uma língua diferente da dele. Lá está Sarum, perdido. E aí você acompanha o suspense. Será que ele vai conseguir voltar para casa? E o suspense então nos acompanha em todo o filme. Mas eu fiquei pensando que Sarum enfrentou um suspense ainda maior. O suspense dele mesmo. Várias vezes ele acordava e o suspense: vou conseguir o que comer hoje? Quando chegar no final do dia, eu vou conseguir um lugar para dormir? E sempre que ele dormia, ele sonhava com a mãe, com o irmão, com a irmã. E aí vinha o suspense: será que um dia eu vou voltar a vê-los? A vida está cheia de suspense. Desde que a gente começou a pensar, é como se a gente cantasse aquela música antiga, que será, será. Essa música ficou marcada, pelo menos na vida dos mais antigos aqui na igreja, que o irmão Maurílio fez uma paródia dela na festa, nos 15 anos da nossa saudosa irmã Janaína. Mas é como a música diz, né? Quando a gente é pequeno, será? Será que a gente vai casar? Certo? Aí quando chega perto de casar, será que vai dar certo? Aí daqui a pouco lá vem um bebê, será que ele vai ser bonito, né? Aí até esse suspense é mais fácil de ser tirado, né? Quando os cônjuges chegar diante do espelho, aí pode olhar para o outro cônjuge e dizer: olhando para você, eu acho que ele tem esperança de... Mas fica sempre o suspense. Mas o maior de todos os suspenses, ou um dos maiores, é: quando é que ela vai chegar? Será que ela vai chegar hoje, amanhã? Ou eu ainda terei mais 20, 30 anos aí pela frente? E como é que ela vai chegar? Será que ela vai chegar de repente, num ataque cardíaco fulminante, e me levar assim, sem sofrer nada, sem nenhum problema, né? Pense chegar, você está dormindo e ela chega, num ataque cardíaco fulminante, você nem vê ela chegar. Ou ela vai chegar aos pouquinhos, levando a gente pouco a pouco num leito de hospital. Esse é um suspense que a gente sempre foge dele. Mas é um suspense que nos assombra em cada virada da vida.
Mas ainda há um suspense maior. Para onde ela vai nos levar? Quando a gente partir daqui, para onde nós iremos? O Sérgio Pimenta, faz tempo que eu não trago música dele aqui nas mensagens, mas ele tem uma canção chamada Sentimento, em que ele fala desse suspense muito parecido com o do Saru. Um desejo de voltar para casa. Ele diz: sentimento que todo homem tem, saudade de contemplar, vontade de voltar para quem o fez. É o viver sem desfrutar de como tudo começou. É o conflito da cisão de assumir a direção no caminhar que se desfaz. Ele foi muito feliz em captar esse suspense que nos acompanha em toda a vida. Esta saudade que a gente não sabe bem de quê, mas que a gente tem. Essa carência que a gente sabe que falta alguma coisa, a gente não sabe bem direito o que é. Uma sede que nenhuma água satisfaz, uma fome que nenhuma comida mata, um anseio. E quando tudo acabar, para onde iremos? No texto de hoje, no Evangelho de João, capítulo 10, versos 22 a 30, eu quero dizer para você que a solução para esse suspense é seguir o Salvador, Jesus Cristo. Muitos suspenses de sua vida você não vai conseguir acabar ainda. Mas esse suspense você pode acabar com ele hoje. A solução é seguir o Salvador, o Senhor Jesus. E nós vamos explorar essa proposta em 3 partes, todas aliteradas com S: suspense, solução e segurança. Vamos ler João capítulo 10, versos 22 a 30, continuando nossa explanação no Evangelho de João, que a gente tem feito nos domingos à noite. Diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Pai eterno, nós temos diante de nós a Tua palavra e carecemos do auxílio, da assistência do Teu Espírito Santo para nós entendermos, para nós a apreciarmos e para que nós possamos praticá-la. E pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O suspense que todos nós enfrentamos é crer ou não crer em Cristo. Poderíamos até parodiar o dramaturgo inglês: crer ou não crer? Eis a questão. Esse suspense é apresentado aqui no contexto, mais ou menos uns 2 ou 3 meses depois do último episódio que João narrou, que terminou no verso 21, e que nós vimos no domingo passado. Aquele episódio que havia sido iniciado com a cura de um cego de nascença e depois o debate que Jesus tem com os líderes religiosos.
Agora, mais ou menos 2 ou 3 meses depois, Jesus está novamente em Jerusalém, num outro momento, uma outra festa. Naquele tempo anterior era a festa dos tabernáculos, essa aqui é a festa chamada da dedicação. Essa festa nós não encontramos descrição dela no Antigo Testamento, porque ela teve seu início no que é chamado período intertestamental. Isso é o período de silêncio entre o livro de Malaquias, o último livro a ser escrito no Antigo Testamento, e o aparecimento de João Batista, o primeiro profeta depois de Malaquias. Mas a festa teve início mais ou menos no ano 164 depois de Cristo, por causa de uma revolta que houve contra o domínio de um império chamado dos Seleucidas. Com a morte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o seu império foi dividido entre 4 generais. Uma das dinastias que ficou com uma das partes era a dinastia Seleucida, e ela ficou brigando por aquela região da Palestina, onde ficava Jerusalém. E num período do domínio, um certo rei chamado Antíoco Epifânio IV, ele quis à força helenizar, tornar a Palestina toda grega, com costumes gregos, falando grego, adorando os deuses gregos e assim por diante. E para forçar esta helenização, ele invadiu o templo, roubou os tesouros, construiu um outro altar, no altar do templo, ali no templo de Jerusalém, e fez sacrifícios pagãos, oferecendo a deuses pagãos. Isso provocou uma grande revolta no povo judeu, que ficou conhecida como a revolta dos Macabeus. E então, um dos líderes, Judas Macabeu, lidera então a revolta. 3 anos de lutas com guerrilhas, eles conseguem expulsar os invasores, tomar novamente o templo e reconsagrar o templo. Isso foi mais ou menos no início do que corresponde ao nosso mês de dezembro. E aí eles estabeleceram 8 dias de festas, a festa da dedicação ou da reconsagração do templo, celebrando o mandar embora os invasores, o reconquistar o templo e o voltar a adorar a Deus. Ainda hoje, os judeus comemoram essa festa, eles chamam de Hanukkah. E na época de Jesus era celebrada com muitas luzes, 8 dias de festa. E ali estava Jesus. Era a época do inverno, época de chuvas, de ventos frios e, dependendo do ano, até de neve. Eu creio que não era o caso nesse tempo em que Jesus estava lá. E Jesus então está lá no templo e ele está num pórtico, uma espécie de passarela, semelhante à que a gente tem aqui na igreja dos franciscanos, só que ali coberta e com colunas e um lado todo fechado. E aquela passarela então permitia uma proteção no tempo do verão do sol e no tempo do inverno dos ventos frios. Então Jesus aproveitava aquela proteção ali no templo, ficava no pátio do templo para ensinar. Podia pessoas reunir protegidas ali e ele ensinava. E ali está ele quando um grupo de judeus o cerca e o interpelam. Dizem: olha, o Senhor é mesmo o Messias? Se o Senhor é, diz logo que o Senhor é o Messias. Por que que o Senhor mantém a nossa alma em suspenso, a nossa alma levantada, isso é, sem ter a certeza, sem poder aterrissar, sem chegar a uma conclusão? Em outras palavras, por que que o Senhor mantém este suspense, se o Senhor é mesmo ou não o Messias? Já que o Senhor é o Messias, fale abertamente, isto é, fale claramente, não use de parábolas, não use de figuras, não use de ilustrações, declare de modo claro, de modo inequívoco, que o Senhor é o Messias. Essa é uma indagação dos judeus que João nos trata desde o capítulo 1, quando eles enviaram emissários a perguntar para João Batista se João Batista era o Messias.
E eles continuam indagando Jesus. Você que tem acompanhado o estudo nos domingos à noite deve lembrar que no capítulo 8 eles perguntam para Jesus: quem é você? Né? Como é que você chega assim? Quem de fato você é? E agora eles tinham alguma pista ou alguma suspeita, porque eles não diriam isso de Jesus. Já que você é o Messias, diga logo, não deixa a gente nesse suspense se você é ou não o Messias. Por que essa impaciência, por que esse desejo da parte deles em saber se Jesus era o Messias ou não? Eu penso em 3 razões possíveis. A primeira, por anseios políticos, por anseios de libertação. Eles tinham um conceito de Messias, de que alguém que viria e os libertaria do domínio do Império Romano, que estabeleceria o governo do descendente do rei Davi. Um governo então que governaria os judeus, um judeu governando os judeus, libertando-os do jugo estrangeiro, trazendo toda a prosperidade e paz que Deus havia prometido no Antigo Testamento, restaurando a adoração para que ela fosse pura novamente. Então, trazendo todas essas boas condições para uma vida aqui. Toda pessoa que aparecia dando esses sinais de Messias, era isso que os judeus esperavam. Alguém que trouxesse um mundo melhor, situações temporais. Se Jesus então dissesse que ele era o Messias, então vamos entronizá-lo, vamos fazer de você o nosso rei, vamos logo ajuntar aqui exércitos, vamos logo comprar armas, vamos montar nossas forças armadas e o Senhor vai nos liderar lutando contra o Império Romano. Você está lembrado de um episódio quando eles pensaram que Jesus era o Messias, a multiplicação dos pães, e o que eles tentaram fazer? Coroar Jesus, fazer de Jesus um rei, porque era isso que eles esperavam e pensavam de um Messias. E se Jesus dissesse: não, eu não sou o Messias, vocês estão errados, pronto, eles abandonariam Jesus e iriam atrás de esperar uma outra pessoa que satisfizesse esses seus anseios. Mas há uma terceira razão. Lembre-se que alguns deles estão incomodados com Jesus. A liderança de Jesus está afetando, os ensinos de Jesus não os deixam em paz. E eles querem matar Jesus. Eles querem prender Jesus. Então a pergunta pode muito bem querer que Jesus confesse, e aí eles vão ter um motivo para dizer: olha, você como Messias é um rei que está em oposição a um imperador, que está em oposição a César. E assim eles poderiam apresentar Jesus ao interventor romano e Jesus ser condenado. Ainda hoje há algumas pessoas que têm a vida em suspense quanto a Jesus. Algumas pessoas para as quais Jesus é um suspense. Acreditam que ainda não tem provas suficientes ou argumentos necessários que os convençam de que Jesus é sim o Salvador, de que Jesus pode sim dar um jeito em sua vida, de que Jesus é aquele que você deve crer e seguir. Como você acha que não tem argumentos ainda suficientes, não tem as provas que precisa, você ainda mantém o suspense. Será que Jesus é a pessoa mesmo a quem eu devo seguir? Talvez não seja nem a dúvida quanto à identidade de Jesus. Talvez até você já saiba que Jesus é sim Deus. Ele veio a este mundo para ser o Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu. Eu sei e eu até acredito em tudo isso. Talvez a sua dúvida seja: mas vale a pena segui-lo? Não uma dúvida quanto à identidade, mas uma dúvida quanto ao valor. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena mudar de vida para seguir a Jesus? Será que é seguro colocar a minha vida nas mãos de Jesus e deixar Jesus dirigir e guiar minha vida e fazer da minha vida o que Ele quiser?
Será que ao seguir Jesus eu não vou mais perder do que ganhar? Talvez essa seja a sua dúvida. Talvez seja isso que esteja deixando sua alma em suspense. Você ainda não tomou uma decisão clara e inequívoca de seguir a Jesus? Não porque duvide de quem é Jesus, mas sua dúvida é: vale a pena seguir a Jesus? Talvez o seu suspense venha do que você busca em Jesus. Talvez semelhante a alguns daqueles judeus, você não quer uma solução para a sua eternidade. Você não quer uma solução para apenas depois da morte, depois que eu for embora daqui. Não, eu estou muito mais interessado numa solução para enquanto eu vivo aqui. Eu quero uma solução que melhore a minha vida aqui. Eu quero alguém que me liberte dos problemas temporais. Eu quero alguém que cure as minhas doenças. Eu quero alguém que melhore as minhas finanças. Eu quero alguém que me dê prosperidade. Eu quero alguém que melhore a situação da minha família, que conserte o meu casamento, que melhore os meus relacionamentos. Alguém que me cure dos traumas psicológicos que eu tenho. É esse Jesus que eu quero. Como parece que Jesus não resolve isso, pelo menos não resolve no tempo e da forma que você anseia, você então fica em suspense. Será que vale a pena seguir este Jesus, que pelo menos não resolveu meus problemas daqui do jeito que eu espero? E o triste é, quem busca Jesus apenas para soluções dos problemas desta vida, apenas para a solução dos problemas temporais, não consegue ver o Jesus Salvador, não consegue enxergar o Jesus que nos dá a vida eterna. Está tão concentrado, está tão absorto, até com certa obsessão, por resolver problemas daqui, por diminuir a dor daqui, por acabar com os conflitos daqui, que não sobra muitas vezes nem tempo e nem energia para pensar na vida depois daqui. E aí fica sempre adiando, ou até em suspense. Ora segue Jesus, mas daqui a pouco soube de outra receita que pode solucionar esses meus problemas. Então vai atrás dessa outra receita, ou dessa outra pessoa, ou desses outros ensinos, porque está em suspense. Não consegue se decidir em seguir o Senhor Jesus Cristo. Outros estão em suspense porque de fato querem uma desculpa para não segui-lo. Essas pessoas já compreenderam quem é Jesus. E muitas vezes eu desconfio que quem rejeita Jesus entendeu quem é Jesus bem melhor do que alguns que aceitam. E foi exatamente porque entenderam quem é Jesus e o que Jesus exige de nós que essa pessoa resolveu dar um passo atrás. Não quer. Mas ela já está convencida na mente de quem é Jesus, ela não pode tapar o sol com a peneira. Então ela fica procurando desculpas para adiar, procurando desculpas para manter o seu suspense. Se é para ser igual fulano, eu não vou seguir Jesus. Se é para ser como cicrano, que segue Jesus assim, segue Jesus assado, eu também não quero. Essas pessoas ficam arrumando desculpas, procurando meios de se desculparem pelo seu suspense, pela sua indecisão de seguir Jesus. Deixe-me dizer para você que naquele dia não vai ter nenhum suspense. Quando nos depararmos diante de Deus, não vai ter suspense. Ele sabe quem o segue e quem não o segue.
Ele conhece os nossos corações. Nenhuma desculpa será suficiente para você justificar o seu suspense. Não vai adiantar apontar para fulano, apontar para cicrano, até porque não vai ter para quem apontar. Será você e Jesus. Será eu e Jesus. Agora, diante desse suspense, qual é a solução? A solução é crer em Jesus, pois há evidências suficientes para isso. É o que Jesus responde. Eles perguntam, até quando? Aí Jesus diz o quê? Eu já disse. Eu já disse. O problema não é que eu não disse, eu já disse. O problema é que vocês não acreditam. Vocês não creem. Tanto eu já disse, como as obras que eu faço em nome do Pai, elas testemunham. Jesus já havia dito que era o Messias. Ele não disse com estas palavras, eu sou o Messias. No Evangelho de João, até agora, no capítulo 10 que nós estamos estudando, de fato Jesus disse isso para uma pessoa apenas, que foi a mulher samaritana, exatamente. Ele disse para ela que ele era o Messias. Mas Jesus disse de outras maneiras. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E ao falar isso, ele se referia às promessas do Antigo Testamento. Jesus disse, eu sou a água da vida, e novamente ele se referia àquelas promessas. Nesse mesmo texto do capítulo 10, Jesus várias vezes disse, eu sou o bom pastor. E ao assumir que ele era o bom pastor, diferente dos estranhos, diferente dos assaltantes, dos ladrões que vinham para roubar o rebanho, diferente do mercenário, diferente dos lobos, Jesus estava dizendo, eu estou cumprindo aquelas promessas do Antigo Testamento, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, onde Deus prometia um pastor descendente de Davi, para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho. Então Jesus já havia dito, e num determinado texto, no capítulo 8, Jesus disse claramente, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus ficaram com tanta raiva que tentaram matá-lo. Então Jesus já havia dito que era o Messias. O problema é que não satisfazia a expectativa deles. Não era o Messias que eles esperavam. Não era o Messias, então, que eles achavam que estavam precisando. Não só disse, como Jesus provou. Jesus realizou milagres que só poderiam ser em nome do Pai, em nome de Deus. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou um homem paralítico, que estava paralítico durante 38 anos. Jesus multiplicou pães e peixe. Jesus curou um cego de nascença, que foi o último milagre contado aqui. As obras de Jesus testemunhavam que ele era sim o Messias. Ele era o Salvador. Ele era aquele descendente de Davi que Deus havia escolhido para trazer salvação para o seu povo. O problema é que eles não criam. E Jesus vai dizer, e vocês não creem? Olha, eu disse, mas vocês não creem. Eu faço as obras, e estas obras que eu faço em nome do meu Pai, representando o meu Pai, com a autoridade do meu Pai, essas obras testemunham, essas obras apontam, essas obras dizem que eu sou o Messias. Mas sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Note aqui dois aspectos. Eles não criam. E eles não criam porque não eram das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós temos lado a lado aqui as doutrinas da soberania divina e responsabilidade humana. Aqueles ouvintes de Jesus tinham evidências
suficientes para crer, mas não criam. E eles não criam, porque não eram das ovelhas de Jesus. Esse versículo, vocês não creem, versículo 26, porque não são das minhas ovelhas, eu classifico como aquelas palavras simples, frase simples, construção gramatical simples, o significado das palavras é simples, mas é difícil de entender. É difícil de aceitar o que Jesus está dizendo. Vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Evidências vocês têm para crer. Evidência suficiente. Eu já dei os argumentos. Eu já disse quem eu sou. Eu já operei milagres. Eu já mostrei os sinais. Mas mesmo assim vocês teimam em não crer. Por quê? Vocês não são das minhas ovelhas. Para nós, a evidência aparece nas Escrituras. O próprio autor do Evangelho vai dizer que ele escreveu o Evangelho para isso. No capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 31, ele vai dizer, no verso 30 ele diz, olha, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Evidência eu e você temos. Nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus. Naquele dia, ninguém terá desculpa. Eu não sabia. Ninguém terá desculpa. Mas eu não tive provas suficientes. Olha, Senhor, eu até que queria crer, mas eu não criei porque faltou evidências, faltou provas. Ninguém. As evidências estão aí. A Bíblia avisa. Sua consciência, se você se permitir ser sincero com você mesmo, sua consciência vai lhe acusar e vai lhe mostrar. Seu coração vai mostrar esse vazio que você tenta preencher de tanto jeito, com tantas coisas, mas o vazio continua lá, a insatisfação continua lá. São as evidências existenciais e que nós fomos feitos para algo maior do que nós mesmos. E somente Jesus Cristo é grande o suficiente para encher esse vazio do nosso coração. As evidências estão aí, mas vocês não creem. O suspense, crer ou não crer. A solução é crer. E por último, nessa solução proposta por Jesus, a segurança. A segurança para quem aceita a solução que Jesus dá. E Jesus diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E no 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Jesus tem repetido isso nesse capítulo, no verso 4, ele fala de que as suas ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. No verso 14 ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aqui então ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você nota aqui 3 ações das ovelhas e 3 ações de Jesus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. As minhas ovelhas me seguem. E eu lhes dou a
vida eterna. As minhas ovelhas jamais perecerão eternamente. E ninguém vai tirá-las da minha mão. Elas estão guardadas, seguras em minhas mãos. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Isso implica que Jesus chama estas ovelhas. Jesus chama através da Escritura. O próprio Evangelho vai demonstrar isto claro. Que ele foi escrito para que você ouvisse a voz de Jesus e acreditasse nesse Jesus. É através do Evangelho, da palavra de Deus, que nós podemos ouvir a voz de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus, porque Jesus vai lhe chamar. Esta ovelha, então, estas ovelhas vão entender que esta voz é com elas. Elas vão ver que isto é verdade. Não apenas vão ver que isso é verdade, mas que isso tem valor, de que isso é importante. E a gente precisa entender que fé inclui isso. Fé para seguir inclui tanto aceitar que é verdade, compreender e aceitar que é verdade, como entender que isso é importante para mim, que eu não posso viver sem isso. E eu repito, talvez este seja o problema de muitos que não creem ou não seguem. Eles sabem que isso é verdade. Eles até concordariam, não, mas isso aí tudo é verdade mesmo. É desse jeito mesmo. E por que não segue? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Tem outras coisas nesta vida que me atraem. Tem outras coisas que eu gosto aqui e não estou disposto a abrir mão. Eu acho que não vale tanto a pena assim seguir este Jesus. E eu creio que esta é a principal razão porque muitos não estão seguindo Jesus. Eles acham que podem passar sem Jesus, que podem viver muito bem aqui sem Jesus. E não apenas isso, eles acham que quando a morte chegar, eles vão poder se dar bem com ela, mesmo sem Jesus. Eles vão saber lidar direitinho com a morte e com o pós-morte, mesmo sem seguir a Jesus. Mas as ovelhas de Jesus reconhecem que não. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus para a vida aqui. Eu preciso de Jesus para segui-lo aqui, para as decisões que eu tomo no meu dia a dia aqui. E preciso de Jesus muito mais para outra vida, para quando minha vida aqui terminar e eu for para o outro lado, eu preciso de Jesus. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, mas Jesus conhece as suas ovelhas, e a ideia é Jesus se interessa por elas. Ele mesmo já disse no capítulo 10, logo no início, eu as chamo pelo nome. Ele conhece cada uma de suas ovelhas. Ele entende essas ovelhas. Ele se relaciona com essas ovelhas. E lembre-se de quando nós começamos a explanar esse capítulo 10, nós deixamos muito claro: Jesus é a única pessoa que não vai decepcionar você. Jesus é o único que lhe entende plenamente e nunca vai lhe frustrar. Ele é o único, não há outro, porque Ele conhece você. Ele conhece as suas ovelhas. Ele entende as suas ovelhas. Ele compreende as suas ovelhas. Seguir a Jesus é seguir alguém que nos entende, alguém que nos compreende, alguém que nos conhece. Mas Ele diz que as ovelhas ouvem Jesus, Jesus as conhece e as ovelhas seguem a Jesus. As ovelhas não apenas escutam Jesus, as ovelhas não apenas entendem quem Jesus é, não apenas compreendem o valor que Jesus tem, mas elas se dispõem a
seguir a Jesus. É fácil saber se você é a ovelha de Jesus. Já ouviu a voz de Jesus através do Evangelho, dizendo quem Ele é e o que Ele pode fazer de sua vida? Você creu nisso e está seguindo a Jesus? Se isso aconteceu, você é ovelha de Jesus. Se isso não aconteceu, não se engane, você não é. Você pode até ser um batista, você pode ser um evangélico, você pode ser, como alguns dizem aí, da igreja do pastor Almir. Isso não vai te levar para o céu, viu? Mas você não é ovelha de Jesus. Portanto, não se engane. Note o que Jesus diz. Não sou eu que estou dizendo, é que Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Seguem a Jesus. Então não se engane. Você não precisa ficar em suspense. Já agora você pode dizer para você mesmo: eu sou ou eu não sou ovelha de Jesus. Já agora. Pode acabar com esse suspense agora aí, para você mesmo. Você conhece o Evangelho e através dele, Jesus dizendo para você quem Ele é e o valor que Ele tem? Você creu nisso e está seguindo Jesus? Se sim, você é ovelha de Jesus. Se não, não se engane, você não é. As promessas que vêm agora são para quem é ovelha de Jesus. São para aqueles que são ovelhas de Jesus. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. E eu dou a vida eterna para elas. Vida eterna atinge dois polos. É uma vida que nunca acaba, uma vida que nunca tem fim, uma vida para sempre, mas também é uma vida de qualidade superior. É uma vida com Deus, como Jesus disse em João capítulo 17. A vida em comunhão com Deus é a vida eterna, é a vida que nunca acaba. Todos os nossos outros relacionamentos vão acabar. E de fato são os nossos relacionamentos que dão valor e significado à nossa vida. Até porque nós sempre somos em referência a alguém. Nós somos filho de alguém, marido ou esposa de alguém, pai ou mãe de alguém, amigo de alguém. São os relacionamentos. Mas todos esses relacionamentos um dia vão acabar. Por vários motivos, se não os motivos que você pensa, a morte vai acabar os relacionamentos aqui. Mas há um relacionamento que nunca vai acabar. É o relacionamento com Deus. Isso é vida eterna. Estar sempre com Deus. Nessa vida visível aqui ou na próxima. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não é algo conquistado pelas ovelhas de Jesus. A vida eterna é um presente que Jesus concede às suas ovelhas. É algo que Jesus dá às suas ovelhas. E Jesus ainda diz: elas nunca se perderão eternamente. Jamais elas irão perecer. Há aqui uma dupla negação. Se fosse traduzido literalmente, seria: nunca, jamais perecerão eternamente. As ovelhas de Jesus têm essa garantia: nunca se perderão, nunca terão a chamada morte eterna, que fala lá o livro de Apocalipse,
que é a condenação eterna para longe de Deus no lago de fogo. As ovelhas de Jesus nunca. Elas têm vida eterna. Nunca elas vão se perder. Nunca elas serão perdidas. Terão vida com Deus para sempre. Esse suspense as ovelhas de Jesus não têm. E o que vai acontecer quando você morrer? Se você é a ovelha de Jesus, você não tem esse suspense. Jesus me deu vida eterna. E eu vou estar com Ele. Estou com Ele aqui. E quando a morte chegar, ela apenas vai me estreitar ainda mais nos braços dele. Aí eu estarei com Ele. Vida eterna. Jamais perecerão. E Jesus acrescenta, Ele quer deixar isso bem claro. E ninguém as arrebatará. Ninguém vai raptá-las. Ninguém vai tomá-las das minhas mãos. Ninguém. Elas estão comigo. Estão seguras em mim. E ninguém vai tirá-las das minhas mãos. Eu estou segurando. Note que não somos nós que seguramos Jesus. Não somos nós que nos seguramos nas mãos de Jesus. Até porque se fosse isso, o que já teria acontecido? Há muito tempo a gente já teria largado a mão de Jesus, atendendo a tantos convites deste mundo. Não, é Jesus que nos segura. As ovelhas de Jesus estão seguras nas mãos de Jesus. Ele não deixa. Ele deu a vida eterna, vida que não tem fim. Ele promete que jamais elas se perderão eternamente. Ele diz, e da minha mão ninguém tira. E para tornar ainda mais seguro, para dizer que o medo foi banido completamente, e como diz o hino, a graça o medo meu levou, ele fala, o meu Pai que me tem dado é maior do que todos, e nada poderá tirar da mão de meu Pai. Jesus diz, olha, da minha mão ninguém tira. E deixa eu dizer mais uma coisa, o Pai que deu essas ovelhas a mim, as ovelhas que eu tenho, Jesus diz, foi o Pai que me deu. O Pai que me deu é maior do que todos. E ninguém pode tirar essas ovelhas da mão do meu Pai. Imagine que se eu estiver segurando alguma coisa, por exemplo esse microfone, e se você quiser tirá-lo da minha mão, você terá que ser mais forte do que eu. Concorda? Sim, e não é difícil isso, ser mais forte do que eu. Ok? Mas se você for mais forte do que eu, mais ágil, você vai conseguir tirar o microfone da minha mão. Mas se você não for mais forte do que eu, não vai. Jesus está dizendo, meu Pai é maior do que todos. Não tem mais forte do que meu Pai. Não tem mais esperto do que meu Pai. Não tem mais ágil do que meu Pai. Por isso é que da mão de meu Pai, ninguém tira. Ninguém tira. Há uma dupla segurança. Nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai, que é maior do que todos. E para que ninguém ficasse perguntando aí, sim, mas vem cá, nós estamos nas mãos de Jesus ou nas mãos do Pai? Jesus resolve a questão claramente. Eu e o Pai somos um. A ideia de um não é identidade de pessoas. Note que Jesus diz, eu e o Pai, duas pessoas distintas, somos um. Na língua em que João escreveu, esse um é neutro, não é pessoal masculino. E a ideia é, eu e o Pai somos duas pessoas distintas, mas uma só essência. Eu e o Pai somos Deus. O Pai é Deus, Jesus está dizendo, e eu também sou Deus. Portanto, nós estamos nas mãos de Deus. Pertencemos a Ele. Há uma unidade de essência, mas uma unidade de propósito e ação.
da mão do Pai, ninguém pode tirar. Note que são as ovelhas de Jesus. Esta segurança é para as ovelhas de Jesus. É para quem ouviu a voz de Jesus e está seguindo a Jesus. O suspense foi resolvido e transformado em segurança. Você pode dormir tranquilo. Você pode enfrentar a vida tranquilo. Você pode enfrentar as dificuldades, tristezas, dissabores, decepções, abandonos deste mundo. Você pode enfrentar as tribulações desta vida. Vão doer em você, sim. Mas você pode enfrentá-las com uma certeza: nada disso te tira das mãos do Pai e das mãos de Jesus. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, pode estar difícil, mas lembre-se disso: se você está seguindo a Jesus, se você é ovelha de Jesus, você está nas mãos dele. Nada, nem a morte, tira você, que é ovelha de Jesus, das mãos de Jesus. A morte pode tirar um filho do colo da mãe, do colo do pai. Pode tirar uma esposa do aconchego do seu marido, o marido do aconchego do seu lar. Pode tirar o pai do cuidado dos filhos. Mas para quem é ovelha de Jesus, nem a morte tira você das mãos de Jesus. Você pode ser abandonado por tudo e por todos nesta vida, mas se você é ovelha de Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Você está nas mãos dele. Você está nas mãos do Pai. Você está seguro. Não há razão para suspense quanto à eternidade. A solução é crer em Jesus. Aquele garoto, o Saru, ele acabou sendo adotado por uma família lá na Austrália, na Tasmânia. E ele teve uma infância e adolescência até muito boa. E durante esse período, ele até que esqueceu daquela outra família. No conforto da nova casa, ele se tornou um esportista, a alegria das conquistas do esporte amenizou e talvez até narcotizou a dor de ter perdido a primeira família. Até um dia em que ele viu uma comida hindu. Não vou contar o resto do filme, porque talvez você queira assistir. Mas eu quero dizer que muitas vezes é assim na vida. Os negócios, as diversões vão nublando a nossa mente, calejando os nossos sentidos, e a gente vai se enganando de que tudo está bem, de que a vida é essa aqui mesmo, de que viver é isso aqui mesmo, e somente isso. Mas para os que são ovelha de Jesus, vai ter um dia em que ele vai apresentar a comida do céu. E aí a pessoa vai lembrar: eu não fui feito para cá. Eu não fui feito para ficar neste mundo sem Jesus. Concluindo com a segunda estrofe do hino do Sérgio Pimenta, ele diz: Jesus Cristo vem e em si mesmo traz a solução que se quer, a condição para ser o que se é. Pois Cristo é a salvação, é a força para desenvolver o novo homem que nos faz. É o caminho para se andar. É a verdade sem talvez. É a vida
que se quer viver. Não precisamos viver em suspense quanto à eternidade. A solução é crer em Cristo. E nesta solução, a segurança garantida, a firmeza. Nada nem ninguém nos tirará de suas mãos. Amém.